Olá, doutores! Espero que todos estejam bem. Nós vamos dar início aqui a um projeto de todo dia comentar 5 questões nos preparando para a OAB. E neste momento, nos preparando para a OAB 47, tudo bem? Então, eu vou ter liberdade aqui de poder escolher, não vou ficar preso a determinado assunto ou determinada disciplina, mas hoje são 5 questões aqui de direito penal que eu estou trazendo aqui para vocês. Vou tentar trazer as questões mais recentes da FGV, mesmo que não seja da OAB, tudo bem? Mas são questões que já passaram pelo meu crivo e que, para mim, estão no nível das questões da OAB. Vamos lá. Em janeiro de 2023, Marcelo Tabelião, ele utilizou dados pessoais e documentos de pessoa falecida para lavrar uma procuração falsa. Então, o cara aqui já cometeu um crime, beneficiando o terceiro indivíduo que, por sua vez, vendeu o imóvel do falecido como se fosse procurador legítimo. Tá. Em maio de 2024, entrou uma lei que passou a considerar como circunstância qualificadora da falsificação o uso da identidade de pessoa falecida, que foi o que Marcelo fez aqui, né? Ele usou dados pessoais de pessoa falecida, com pena aumentada em metade. Em setembro de 2024, o Ministério Público denunciou Marcelo com base na nova redação legal. Então aqui já mostra pra gente que essa nova legislação não vai se aplicar a Marcelo. Por quê? Porque ela veio posteriormente. Então, essa lei que agravou a situação, ela não vai retroagir. O contrário aconteceria, ou seja, se fosse uma lei para beneficiá-lo, essa lei iria retroagir. Então, aqui, para nós, fica claro que não vai retroagir, tá bom? Então, diante da situação hipotética, é correto afirmar que a responsabilização penal de Marcelo com base na nova lei é legítima. Não, pode parar aqui. Marcelo pode ser condenado com base na nova lei, pode parar. A nova lei é irretroativa, é verdade, por ser mais gravosa. Mas aplica-se ao caso concreto porque o crime praticado por Marcelo é permanente. Não, não é permanente, né? Ele cometeu o crime ali na falsificação, tá? O restante é a própria consumação do crime. A aplicação da nova lei ao fato anterior é inconstitucional, é verdade, pois viola os princípios da legalidade, sim, e da anterioridade da lei penal. É verdade, essa aqui é o nosso gabarito. A nova lei é compatível com a legalidade? Não, não é, tá? Vamos lá, mais uma questão? Determinada norma penal criminaliza a conduta de vender produtos em desacordo com o tabelamento de preços em situações de calamidade climática. Opa, já tem uma novidade aqui, porque nós estamos falando aqui da lei excepcional. Qual que é a diferença da lei temporária para a lei excepcional? Na lei temporária tem data certa para começar e terminar. Vai começar dia 1º de janeiro e terminar dia 31 de dezembro. Na lei excepcional, é durante um certo período. Qual período? Não sei, pode ser durante a pandemia, pode ser durante a calamidade climática. Então, quando é que a calamidade climática vai acabar? Ninguém sabe. Então, durante esse período é que se entende que estamos aqui num período de lei excepcional. Então, sobrevém um tornado e o Poder Executivo edita ato administrativo estabelecendo a tabela de preços aplicável durante o período excepcional, o qual é posteriormente revogado com o encerramento da situação de calamidade. Então, mais ou menos assim, a pena para determinado crime, como esse aqui, a pena máxima é de 2 anos, mas em calamidade pública ele será de 4 anos. Tá? Então, acontece que depois que acaba a calamidade, volta ao normal. Só que se toda vez que voltar ao normal e o natural é que o processo ele demore a ser julgado, quando a pessoa for julgada, a lei vai diminuir o tamanho da pena, e aí ele vai sempre ser beneficiado. E não é essa a intenção do legislador ao falar sobre a lei temporária e a lei excepcional. O que eu quero dizer, mesmo a lei ela tendo terminado, ela vai ter o que chamamos de ultratividade, que tem a ver com o futuro, gravosa. Ou seja, mesmo sendo uma lei mais gravosa, ela ainda vai se aplicar àquele que cometeu o crime no período da lei temporária ou excepcional. Tá? Então, diante da hipótese no que se refere à lei penal no tempo, é correto afirmar que opera-se a abolício criminis? Não, aqui está abolindo o crime, não é isso. Opera-se a abolício criminis? Também não. A revogação da norma que complementa a lei penal em branco jamais implicará abolício crimes. Também não tem nada a ver isso aqui, não. A norma excepcional aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Verdade. Embora decorrido o período de sua duração ou cessada as circunstâncias que a determinaram. Exatamente essa aqui. Tá? Para que ocorra abolício crimes, basta a revogação da norma complementar. Vamos lá, mais uma questão?
O Ministério Público do Rio de Janeiro ofereceu denúncia em face de Caio pela prática de 5 crimes de furto praticados no município de Niterói. Então, o agente, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, teria ingressado nas farmácias, aí coloca aqui, né? E pergunta qual circunstância aqui que vai se aplicar a ele. E aqui nós estamos falando do assunto de concurso de crimes, tá? Então, quando ele canta a bola aqui pra gente, ó, cadê? De que ele praticou nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira e execução, nós estamos falando aqui da continuidade delitiva, tá bom? Isso aqui é para evitar certas situações. Imagine aqui, ó, ele praticou aqui quantos furtos, né? Foram 5 crimes de furto. Então, o crime de furto ele tem ali a sua pena máxima, né, estabelecida em 5 anos, se eu não me engano, não estou lembrado agora de cabeça. Mas já pensou se ele é condenado a 5 crimes de furto e soma todas as penas e acaba que ele tem uma pena maior do que alguém que praticou um crime de homicídio, que é muito mais grave do que o crime de furto? Então, por uma questão de política criminal mesmo, quando esses crimes são cometidos da maneira como foi descrito aqui, o legislador ele entendeu que ele praticou um único crime. É um único crime em continuidade delitiva, tá? E é claro, você vai ter um aumento de pena, porque, né, foi mais de um crime aqui, né? Na verdade, na prática foi mais de um crime, mas o legislador entende que foi um só. Então, concurso formal impróprio não foi, concurso formal próprio não, concurso material não. Então, com continuidade delitiva, sendo-lhe aplicável a pena de somente um dos crimes, se idênticas ou a mais grave, se tivesse aumentado em qualquer caso de 1/3. É verdade. E aqui a diferença da outra que fala de aumentar pela metade. Não é isso. Então, vamos ficar com essa questão aqui. Tá? Lembrando que o concurso material é quando nós temos 2 ou mais ações, gerando 2 ou mais crimes. No concurso formal, nós temos uma única ação, gerando mais de um crime. Tá bom? Mais uma questão aqui pra gente. Fabrício, ao avistar Gertrudes falando ao celular em via pública e percebendo que ela não estava muito atenta, arrebata o aparelho da sua mão e logo após, para que ela não reaja, lhe aponta um simulacro de arma de fogo. Então Gertrudes, contudo, não se intimida e grita por socorro, alertando policiais em patrulhamento. Estes, após breve perseguição, detêm Fabrício na posse de quem recuperaram o celular da vítima. Então, no caso narrado, Fabrício cometeu o crime de... Bom, olha só, essa questão aqui é uma boa questão, pode naturalmente cair na OAB, e a gente tem que entender o seguinte: num crime de roubo, nós temos aqui, o roubo ele é caracterizado pela grave ameaça ou pela violência, né? A diferença do roubo para o furto é exatamente essa. Se a pessoa vai lá e furta alguma coisa, ou seja, pega sem a pessoa perceber e vai embora, ela apenas furtou. Agora, se para poder pegar aquele bem, ela precisa ameaçar de maneira grave ou praticar algum ato de violência, aí já se torna roubo. Agora, existe também a figura do roubo impróprio, ou seja, o natural é que a pessoa, primeiramente, ela ameace ou ela pratique a violência para então, né, pegar o bem que está de posse ali da outra pessoa. Agora, existe também o caso contrário, ou seja, é como se a pessoa, de maneira sorrateira, ela estivesse ali tentando pegar alguma coisa, ela vai e pega. Só que a outra pessoa percebe. E aí ela vai usar, agora quem está praticando o crime, vai usar a violência ou a grave ameaça para continuar de posse daquilo que ela acabou ali de furtar. Então, quando isso acontece, quando ela usa a grave ameaça ou a violência depois de pegar o bem, nós estamos diante do crime de roubo, só que na figura imprópria, tá? Porque ela usou a violência ou grave ameaça depois, que é o caso aqui da questão, tá bom? Questão muito boa. Mais um aqui pra gente, a última questão. Um procurador legislativo, no exercício de suas funções, exigiu de um empresário o pagamento de R$50 mil para não emitir um parecer desfavorável em um processo de licitação. Qual foi o crime que ele cometeu? Ele exigiu, tem que prestar atenção no verbo, tá? Ele exigiu. Então, aqui, nós nunca poderíamos marcar o crime de corrupção ativa, porque quem comete esse tipo de crime é exatamente o particular, tá bom? É o particular, então ele corta. Também não poderia ser o crime de corrupção passiva, porque aqui é outro verbo, é solicitar ou receber. Ou seja, se um particular oferece algo para o servidor público e ele aceita, corrupção passiva. O servidor público vai lá e pede alguma coisa ao particular,
corrupção passiva, tá? Mas não foi o caso aqui porque ele exigiu. O excesso de exação é um crime ligado à área tributária, tá? Mais ligado ao auditor fiscal. O prevaricação é o crime em que o servidor público, por uma motivação íntima, pessoal, ele acaba fazendo o que não deveria fazer, ou não fazendo o que deveria fazer, nós estaremos aqui diante da prevaricação. Então, só sobra para a gente a concussão. E a concussão é exatamente o crime em que se exige. Uma coisa é você pedir, corrupção passiva. Outra coisa é você exigir concussão, tá bom? Beleza, 5 questões feitas aqui, tá bom? 10 minutinhos, 2 minutos para cada questão. Espero que vocês tenham aproveitado bem. Até a próxima, abraço, tchau, tchau.